Será que é o aniversário de Jesus? Então pega a tua Bíblia aí, no livro de São Mateus, primeiro, no versos 18 a seguir. Livro de São Mateus, primeiro, no versículo 18 a seguir. Recebemos a nossa irmã Adriana, que vai fazer uma leitura para me ajudar aqui, que a leitura dela é boa. Para os irmãos entenderem, palmas e glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Primeira página aqui do Novo Testamento já é o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Todos encontraram, diz amém? Amém. Alguém da procura, diga misericórdia. Podemos ler, dê glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho, São Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória, Jesus fala assim, Jesus, mais forte, Jesus, mais uma vez, Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim, assenta, bate palmas e glorifica Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, todos os anos eu separo aí, no mês de novembro para dezembro, por ali, uma pregação sobre o costume natalino, vamos dizer assim. Primeira coisa que nós observamos aqui é o aniversário, ou seja, melhor dizendo, o nascimento sobrenatural, semi-igual de Jesus. É uma coisa tremenda. Jesus, o nascimento dele foi algo sobrenatural. Maria, ela se viu-se envolvida pela sombra do Altíssimo, pelo próprio Espírito de Deus, e sobre o seu ventre estava o Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Mas agora é uma coisa interessante. Se você for mais ou menos estudar sobre o nascimento de Jesus, está bem distante do 25 de dezembro, bem diferente, não tem nada a ver. O aniversário de Jesus nunca poderia ter sido nessa data. Pastor, mas então por quê? Há vários porquês. Primeiro, uma coincidência de um Deus, o nome Nimrod, acho que é esse o nome dele, que por coincidência ele nasceu no 25 de dezembro. E esse Deus pagão, vamos dizer assim, ele veio antes do nascimento de Jesus, bem antes. Essa pessoa que se tornou uma idolatria, ele vem bem antes. E se comemora o aniversário dele, os povos antepassados, no 25 de dezembro. Mas o que tem a ver com Jesus? Nada. Nada a ver com Jesus. Então, o aniversário de Jesus não tem como saber o dia. Você fazer algum estudo, você pode deduzir um mês ou outro. Na verdade, ninguém sabe nada. Mas passa longe do 25 de dezembro. Pastor, mas que estranho, eu estava conversando com um jovem que chegou ali sobre o 25 de dezembro. Também é um marketing para vender, é um tipo de venda, é um tipo de... Se você prestar atenção, vocês que trabalham fechado aí,
tem um 13º, ele tem que sair antes do Natal, já viu? Então, ele já tem aquele intuito de você pegar o dinheiro com a certeza que você vai torrar ele todinho antes do Natal. Então, também, irmãos, é tipo uma jogada de venda, um capitalismo, sei lá como é que chama isso. E é muito interessante isso aí. Eles fazem uma festa quase que no mundo todo, porque tem países que não comemoram o Natal, tem nações que não comemoram o Natal, mas é minoria. E uma coisa interessante, quando surgiu a comemoração do suposto nascimento de Cristo, os crentes, os protestantes, né, os crentes da época, eles não comemoravam. E eles pregavam contra essa prática. Então, quando surgiu isso aí, eles viam, hoje é o nascimento de Jesus. Os crentes já se levantavam contra, não existe isso aí. Ó. Não foi 25 de dezembro, não. Isso aí é um paganismo que foi, vamos dizer assim, induzido, colocado na mente das pessoas pela Igreja Católica, anos depois. Pode falar, mas fala aqui no microfone, para os irmãos ouvintes ouvir. Vem cá, deixa ela falar no microfone que é melhor. Quem concorda diz amém? Amém. Vamos receber a irmã Dani Santos com mais palmas. E para ser bem clara essa palavra, a Bíblia é o nosso guia de fé, né? E se fosse uma data tão importante, o dia 25 de dezembro, teria algum versículo, algum lugar deixado na Bíblia, dando essa referência para que o povo de Deus viesse respeitar e honrar e comemorar essa data. E em todas as comemorações que nós vemos na Bíblia, nenhuma delas foi citada no dia 25 de dezembro. Mas palmas glorificam o Rei Jesus. Glória a Jesus, tá aí. Então, irmão, você acha que é correto, você que se diz cristão, comemorar Natal, um 25 de dezembro, festa pagã a um Deus que veio antes de nosso Jesus? Uma pessoa fala, hoje é o dia do aniversário do menino Jesus, eles fazem uma imagem, presépio, né? Coloca ali uns bichinhos e uma criancinha e uma suposta imagem de Maria e de seu esposo, dizendo que ali representa o nascimento de Jesus. Você quer honrar o nascimento de Jesus? Você tem que entregar o teu corpo em sacrifício vivo a Ele. Isso é honrar Jesus. Isso é honrar o nosso Cristo. Olha, o interessante é que muitos cristãos já colocam a árvore de Natal dentro das suas casas, colocam o presépio ali. E uma coisa estranha, o interessante desse Nimrod aí, tinha um estudo bem detalhado sobre ele, eu perdi até muito tempo, não sei o que eu fiz, mas é fácil você ver isso na internet. Coloca lá o que está por trás do Natal, você vai ficar horrorizado. O interessante, irmão, é que aquela árvore de Natal, ela representa várias coisas. Aí quando você pesquisar na internet, você coloca lá o significado da árvore de Natal. Aí quando você vê aquela bolinha lá, você vai ver o que simboliza aquilo tudo lá. Quem concorda diz amém? Amém. E o interessante é que as pessoas perguntam de onde saiu o Papai Noel, aquele gordinho, barbinha branca, cabelo branco. Olha, irmãos, quem bate palma da glória a Deus. Ó, Jesus, faz a obra, converte isso aí também, né? Converter. Quando eu era criança, eu ficava azupinando os crentes na porta da igreja. Meu pai mandava xingar os crentes. Aí um dia me amaldiçoou. Eu era pequenininho, né? Mas meus irmãos, nós tirava a roupa até embaixo, aí mostrava a bunda e ficava assim, ó. Eles diziam, queima ele, Jesus, queima. Lá na cidade de Araguapaz. Eu olhei lá, né? Meu pai achava bom. E nós ficávamos fazendo aquele serviço. Aí um deles falou assim, um dia você vai ser um pastor, seu rebelde. Aí pegou. Dei pastor. Eu bati palma. Irmão, na época a Assembleia de Deus tinha doutrina lá. A Assembleia de Deus tinha doutrina. Então lá, quando os assembleianos profetizavam, o negócio pegava mesmo. Não tinha conversa não. Tá aqui eu, né? Vou contar a história. Ainda bem que ele não falou que eu tinha que morrer naquele dia. Aí que pegasse, né? Fiquei abençoado, né? Então, irmãos, de onde saiu o gordinho Papai Noel do trenó?
Olha, existia uma história de um homem chamado Nicolas, mais conhecido na Igreja Católica como São Nicolás. Esse homem, esse Papai Noel, eu costumo chamar de Exu Noel, ele era um padre. E ele tinha um costume de sair distribuindo presente para as crianças no 25 de dezembro. Outra vez a comemoração ao Deus pagão. Então, Papai Noel começou a surgir nessa época. Anos depois, uma história do São Nicolas, a Coca-Cola, ela resolve lançar um homem por nome Papai Noel, o São Nicolas, né? Com um saco de presente nas costas. Ela lança ele com trenó e as renas, mas com a versão de roupa preta. Deve ser uma coisa feia, né? E lançou também a comemoração do Papai Noel, do São Nicolas, no 25 de dezembro. Aí você para e pensa assim, Pastor Eduardo Santos, então isso é uma coincidência. Não, irmão, é Jesuscidência. Jesus quer te mostrar o que está por trás das comemorações pagãs. É tempo dos cristãos acordar e ver que o Natal, e não só o Natal, mas outras comemorações, irmão, são paganismo, é pecado. Eu colocar uma árvore de Natal na minha casa, um presépio, é pecado sim. Eu colocar aquelas luzinhas, porque você está comemorando o dia de São Nicolas, um Deus também pagão. Me bate palmas. Aí depois a Coca-Cola mudou um pouquinho o gostinho, né? Botou ele com a roupinha vermelha, branca ali, aquela coisa toda lá, né? E virou esse negócio todo. Pastor, então o senhor está dizendo que é errado quando eu sair no shopping, no supermercado, e tiver lá o São Nicolas, um Exu Noel, né? Dando balinha e meu filho pegar aquela balinha. Não, se eu fosse você, não deixava pegar, não. Porque se é uma coisa maligna, se é uma coisa maldita, eu quero maldição para mim, para meus filhos, eu não quero. Então o melhor é você evitar tudo isso aí. Ah, mas eu acho que não tem nada. Você acha, mas eu tenho certeza que é coisa do diabo. Quem bate palmas? Glória a Jesus. Então é muita coincidência. Aniversário de Jesus, 25 de dezembro. Dia desse Nimrod também. E o São Nicolas também no 25 de dezembro. É muita Jesuscidência. E os crentes estão comemorando o Natal. Olha, Jesus ele deixou uma ceia para nós. Não deixou, irmãos? É uma ceia bonita, irmãos. Você poder tocar no corpo e no sangue de Jesus é benção. Aí o bicho, o atrevido, o sujo, calça curta, o Exu capeta, o Exu Noel, ele também criou uma ceia para ele. Irmãos, que bate palmas. Olha, nós vemos a ceia natalina. Coloca lá um peru, é gostoso o peru, eu gosto. Um leitãozinho lá. Mas só pode tocar na comida à meia-noite a seguir. Que ritual estranho, tá amarrado, tá queimado. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era um pouquinho assim, não era muito gordinho, mas igual meu filho Vitor, assim, magrinho, mas já comia igual leão. Eu me lembro que a comemoração natalina, quando falava que era na casa da minha tia, eu achava bom, porque minha tia ela tinha uma empresa, aí eu, agora eu vou comer, vou lá ver os beijos lá. Aí eles colocavam aquela mesa enorme, o leitão assado, aquilo era uma benção. O peru não faltava. Irmãos, uva, eu gosto demais do tal da uva, fruta de tudo quanto é jeito. E menino já viu como é que é, já queria comer logo aquele negócio. Não, só quando der meia-noite. Ô, tortura terrível para uma criança ficar ali com a barriga roncando até meia-noite. Já parece coisa de Satanás mesmo, tá? Aí já começa a ficar estranho, né, irmão? Já é esquisito. Você imagina aquela tropa de menino quando dava meia-noite. Eu vou ver foguete o quê? Eu quero ver o leitão, né? Mas eu quero que você entenda que Deus criou a Santa Ceia e o diabo criou a ceia natalina. A única coisa, irmãos, que eu gosto no fim do ano chama-se panetone, que só tem no fim do ano mesmo. Outras coisas você acha, né? Pastor, mas o panetone não é satânico, não. Não,
o panetone não, pode me dar. O panetone, irmão, só foi um concurso de pão. E o nome do abençoado que ganhou aquela festa do concurso de pão ali, chamava Tony. Panetone, pão do Tony. Podia ser pão do pastor Eduardo, né, irmão? Então não tem nada, ele teve a ideia de colocar aquelas frutinhas dentro e fez o pão do Tony. Então, porque tem pessoas que falam, pastor, panetone é do diabo, né? Não, irmão, dá para mim que é meu, eu vou comer. Não tem nada, né, irmãos? Mas pegar o panetone e colocar meia-noite na mesa para comer, fazendo aquele ritual todo, eu não vou comer ali, não. Porque a ceia natalina, ela é maligna. E Deus não está nisso, que bate palmas. Olha, se você parar para você pensar, tudo que Deus cria, o diabo quer criar o inverso. Ou alguma coisa semelhante. Como Deus criou a ceia, o diabo criou a ceia natalina. Como Jesus ele veio e praticamente ele dividiu o mundo, porque você hoje vai falar até cientista, antes e depois de Jesus. Dividiu ou não dividiu o mundo? Jesus é lindo. Então, o que acontece? O diabo, ele quer ser adorado. Ele quer ser glorificado. Daí ele coloca alguma coisa ali como se fosse Jesus, como é o caso do Natal, para que a glória dos deuses antigos, que é Satanás, venha sobre ele. 25 de dezembro não é aniversário de Jesus, é coisa nenhuma. Natal não é coisa para cristão, é coisa nenhuma. Festa pagã, festa demoníaca, festa de Satanás. Quantas pessoas estão perdendo a vida? Fim do ano, quantas pessoas se embriagam, batem o carro, quantas pessoas um mata o outro no fim do ano, quando você vê aquele tanto de foguete tá estourando, quantas balas não estão saindo ali? Então, irmão, será que é de Deus? Será que o Natal é de Deus? Ah, mas é os homens que não sabem comemorar. Não, irmão, a festa natalina, ela é antiga, ela só foi mudando de nome para adoração aos deuses estranhos. E bate palmas. Então isso não é para o crente, irmão. Foge disso, corre disso. É comum, se você sair por aí à noite, você vai ver um monte de igreja, dentro das igrejas, eu já vi. Aquela mesa grande, esperando dar meia-noite, para tomar a ceia do capiroto. Ali o povo esperando. Então isso não é para o cristão. Não é, ensina teus filhos que Papai Noel não é Papai Noel, é coisa nenhuma. Algo sobrenatural e maligno está por trás daquilo ali. Se você parar para pensar, o chifrudo, calça curta, ele é tão atrevido e quer parecer como Deus, porque na noite de 25 de dezembro, na história do Papai Noel, você vai ver que ele quer ser onipresente. Ele quer estar em todo lugar dando presente, ó, não é? E um onipresente só tem um, Jesus, o nosso Deus. Aleluia. Ele quer ser como Deus. Porque seria impossível uma pessoa comum estar em todo lugar do globo terrestre ao mesmo tempo entregando presente, é, não é? E Papai Noel, ele quer estar. Bicho atrevido. Ele quer ser onipresente como Deus. Mas não é, porque só o nosso Deus está presente aqui, está em todo mundo ao mesmo tempo, ele é único. Me bate palma. Pode falar, irmão. Cachimbo na boca. Vem cá, irmão, por favor. Fala no microfone aqui com os irmãos ouvintes. Quer ouvir, irmãos ouvintes? Palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu já vi com meus olhos a árvore de Natal, pior que foi dentro da igreja, irmãos. Com o Papai Noel com cachimbo na boca. Você também já viu, né? E é cômico, né, irmãos? Para não ser trágico. E quem usa cachimbo, irmãos, é o preto velho que usa isso. Misericórdia. Outra coisa também, irmãos, geograficamente, a região que Maria deu à luz a Jesus, nessa época, 25 de dezembro, irmãos, 20 e tantos graus negativos, abaixo de zero. É humanamente impossível uma pessoa dar à luz, irmão, num lugar daquele, apesar de ter sido sobrenatural. Mas não tem, essa data de referência ela é estritamente pagã e comercial.
viu? Natal realmente é maligno, é tudo que o pastor está falando. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, obrigado. Nosso irmão José nos ajudando aqui. Então, irmão, é por aí. Teve um dia que eu estava passando no lugar, estava um presépio ali, bem grandão. Aí tinha uma aguinha que escorria, não sei se a irmã Diana vai lembrar, mas naquela época uma luta financeira terrível. E o povo chegava lá, jogava as moedinhas de R$1, 25 centavos, puf, lá dentro. Fazia um pedido. Ali, Jesus, me controle. Ah, Jesus, estou precisando comprar um peru para me comer nesse Natal. Olha lá, Jesus, o que é aquilo? Estão jogando moeda para o presépio? E era muita moeda, estava forrado de moeda. Eu fiquei olhando, Jesus amado, se eu pegar isso aqui vai ser um lixamento do pastor. Mas olha lá o tanto de moeda, ele jogava moedinha e fazia um pedido. E eu falei, não, essa aí eu não tinha visto não. Tem muito tempo, é um presépio muito grande. Estava passando, eu vi esse negócio lá. Não sei se a irmã Diana vai lembrar. Mas é cada coisa, irmãos. Como o diabo, ele está enganando as nações. Irmãos, o diabo ele é enganador. E o que me assusta são os próprios cristãos pegando esse movimento pagão. Porque os crentes antigos, eles pregavam contra o Natal. Eles pregavam mesmo. Olha, Natal é paganismo, é festa católica, é festa de deuses. Eles pregavam isso aqui que nós estamos pregando. A IPDA pregava, a Assembleia de Deus pregava, as igrejas primitivas todas pregavam a mesma coisa. Se alguém vem até você e fala assim, Feliz Natal, você fala, Jesus te ama. Ah, pastor, mas o que tem eu falar Feliz Natal? Não, vamos falar só, Jesus te ama. Que Deus te abençoe esse fim de ano aí. É uma coisa estranha, irmão. É um ritual um atrás do outro. Pastor, eu fui chamado para passar o Natal com a minha família. Olha, irmão, não é pecado você passar um feriado, não. Mas eu não como e eu não vou. E minha família já sabe. Eu não vou naquela comemoração à meia-noite para comer lá, ficar passando tortura com as guloseimas lá, não. Não vou mesmo. Tem que comer o negócio só depois da meia-noite. Mas sim, todo Natal eu vou na casa da minha mãe, ali de dia. Me convida, faz um almoço, eu almoço com ela, não tem problema. O que não pode é você participar dos rituais. Irmãos, é um ritual. É uma coisa estranha esse negócio de Chu Noel aí. Nós, a igreja de Cristo, não vamos fazer tal coisa. Não vamos comemorar essas festas pagãs, não. Vamos passar longe disso aí. Isso não é para nós. Se o mundo quer fazer, se os crentes mundanos querem fazer, que eles façam. Mas nós, a igreja de Cristo, não vamos fazer tal coisa. Oh, calabacete. Glória a Jesus. Então tudo, irmão, quando você vê uma comemoração, toda comemoração, quase todas têm algo por trás. Temos uma pregação que está aí na internet falando sobre o Dia das Crianças. É uma coisa estranha também, depois você dá uma olhadinha lá. Carnaval do Evangelho, já viu? Os evangélicos, né? Isso não é para os crentes. Carnaval quer dizer o quê? Festa da carne. Porque eles estão na carne lá mesmo. Ah, sim. Eu já ouvi falar, nossa, a igreja comemorando carnaval. Então, irmãos, como todos os anos eu faço, eu tenho que falar sobre o Natal. Pastor, vou colocar a luzinha lá. Irmãos, vamos comemorar o Natal, não. Como é que o crente tem que passar o Natal? Orando. Chorando no pé de Jesus pelas almas, de joelho no chão ali. Todo Natal eu passo orando, sempre passei orando. E depois que a gente começou a trabalhar na rádio, no YouTube, eu passo orando ao vivo, apesar de que é ruim. Aqueles foguetes, o estúdio, nem o estúdio aguenta tanta barulheira, mas eu estou orando ali, em favor das almas. Meu Deus, contra os cristãos enganados, contra as pessoas fazendo tudo que o mundo oferece. É uma coisa terrível, irmãos, como a igreja de Deus está contaminada, como os crentes estão enganados, mas nós vamos pregar contra essa prática na igreja de Deus. Cristão não comemora Natal coisa nenhuma, não. Cristão, ele tem que ser diferente. Ele não vai fazer como o mundo faz, não. Quem concorda diz amém. Amém. Pode bater palmas. Aleluia. Olha, irmãos, tem países aí, a comemoração do Natal é muito grande, sabia?
É uma comemoração grande. Eles fazem ali tanta coisa ali. E dificilmente você vai ver uma igreja que prega contra isso. Mas nós vamos continuar combatendo esse tipo de coisa na nossa igreja. Amém? Quem concorda pode bater palmas e dar glória a Jesus. Amém. Tinha um grande homem de Deus que eu gostava muito. O dia que eu vi esse homem na rádio dando Feliz Natal, eu falei para Jesus, prepara ele e leva para o Senhor. Porque aí já está contaminando, né? Está contaminando. No dia que eu vi, falei, pode largar de mão aí. Não vou dizer que, claro que foi salvo, eu acredito que Deus fez uma obra lá. Mas já começou ali dando Feliz Natal. Irmão, isso não é para nós não. Isso não é para o cristão não. E isso que eu estou falando para vocês, nossos irmãos antepassados já repetiam. Já falavam isso aí. Então, não é para o cristão. Amém? Coloca isso no seu coração. Seja diferente. Seja um crente separado do mundo. Seja um crente diferente. E vamos andar contrário às coisas do mundo. E vamos agradar a Deus. Porque só nosso Jesus é digno de toda adoração e de todo o louvor. Amém? Bate palmas.